Os passos e a respiração. É só isso que ela escuta. Os passos e a respiração. São os sons que Diane Van Deren usa para definir o ritmo e a intensidade da corrida. Ela não olha o relógio, não se preocupa com o tempo e, mesmo assim, costuma derrotá-lo. Essa norte-americana não para de estabelecer recordes em provas longas, muito longas, conhecidas como ultramaratonas. O último feito ocorreu em um torneio nos Estados Unidos. Ela percorreu 1.600 quilômetros, o equivalente a ir do Rio de Janeiro a Porto Alegre. Completou o trajeto em 22 dias, 5 horas e 3 minutos. Foi a mais rápida entre as mulheres. Detalhe, Diane tem 52 anos, 3 filhos. Não por acaso, costuma escutar sempre as mesmas perguntas. Por que correr tanto assim nessa idade? Você perdeu a cabeça? Ela dá sempre a mesma resposta. De certa forma, perdeu sim. Diane teve um pedaço do cérebro retirado em uma cirurgia. Ficou com problemas de memória e passou a não se lembrar com exatidão dos quilômetros que percorre. Esse esquecimento da distância cumprida parece ajudar o corpo dela a não sentir o cansaço do exercício. Um fato que transformou essa mulher num caso único e extraordinário do esporte. Eu perco os detalhes, todos os detalhes. Não me lembro de quando iniciei a corrida, não consigo ter a exata noção de quantos quilômetros percorri. É muita informação e meu cérebro não consegue processar. Claro que ela não ficou assim porque quis. A situação atual é o resultado de uma saga que envolve dor, medo, sofrimento e também superação e alegria. Diane Van Deren foi tenista profissional na juventude, sempre praticou esportes e nunca teve problemas graves de saúde. Mas, aos 28 anos, grávida do 3º filho, tudo mudou. Ela foi diagnosticada com epilepsia e passou a ter crises frequentes, como esta gravada em um hospital. O cérebro é o local de origem dessa doença. Existe uma descarga elétrica muito forte nos neurônios e você acaba tendo uma convulsão. Os músculos se contraem, você perde a consciência. É horrível. Os medicamentos conseguem controlar crises em quase 70% dos casos de epilepsia. Só que Diane estava nos outros 30%. Os ataques passaram a ficar cada vez mais corriqueiros, atrapalhando demais a rotina dela. Como mãe, eu deveria cuidar dos meus filhos, do meu marido, da casa. Mas o meu papel estava totalmente invertido. Por causa das convulsões, eram meus filhos que tomavam conta de mim. E eu me sentia mal. Após suportar 10 anos de sofrimento, Diane veio até este hospital, em Denver, no estado americano do Colorado, para buscar um tratamento definitivo para a doença. Ela chegou nesta clínica para saber se o caso dela poderia ser resolvido com uma cirurgia cerebral. Em algumas situações bem específicas, é possível retirar um pedaço do cérebro e assim controlar as crises epiléticas. A equipe do Dr. Spitz então colocou eletrodos na cabeça de Diane para monitorar as ações do cérebro dela. Foram 2 dias de observação numa maca de hospital. Quando o ataque epilético ocorreu, ficou claro que ele se originava de uma única região do cérebro. Ou seja, se aquela parte em questão fosse retirada, as convulsões poderiam cessar. Diane, portanto, tinha chance de ser curada. Mas, para isso, era preciso lidar com os riscos de uma operação delicada. Nós sabemos que cada região do nosso cérebro é responsável por funções específicas do corpo, como o movimento dos braços, fala ou tato. No caso de Diane, a área do cérebro que dava origem aos ataques era o lobo temporal direito, responsável principalmente pelo que chamamos de memória curta, aquela que você usa para se lembrar do filme que viu na semana passada ou do que comeu no café da manhã. Diane nem titubeou. O desejo de evitar novas crises era bem maior do que o receio das sequelas que poderiam ocorrer. As pessoas me perguntam, você não ficou com medo de fazer uma cirurgia no cérebro? Eu dizia que eu tinha medo era de morrer em um ataque epiléptico. Eu já estava tendo 3 ou 4 por semana. A operação chegou como uma oportunidade.
Ela partiu então para a mesa de cirurgia. Após quase 12 horas de trabalho, os médicos retiraram uma parte significativa do lobo temporal direito de Daiane. O pedaço tinha o tamanho de um limão. Clinicamente, a operação foi um sucesso. Os ataques epiléticos cessaram de imediato. Só que no dia a dia, Daiane precisou lidar com uma nova situação. Meus amigos foram percebendo que eu esquecia as coisas, como panelas no fogão. Perdi a noção de gerenciamento do tempo. O pior era a situação com os meus 3 filhos. Eu esquecia das apresentações deles, esquecia de ir buscá-los na escola. E eles, obviamente, ficavam frustrados. Foi uma época de lágrimas, de muitas lágrimas. O curioso é que, ao mesmo tempo que a nova vida com a família trazia muitos desafios, no esporte, o resultado era recompensador. Daiane retomou as corridas 2 anos após a cirurgia e notou que tinha problemas para perceber a passagem do tempo. Ela perdia a noção do período e da distância que estava cumprindo. No início, ficou meio atordoada. Depois, gostou da sensação e passou a prestar atenção em apenas 2 coisas: os passos e a respiração. Eu me senti livre quando eu corri. Livre. Tinha dificuldades de me orientar, claro, mas por outro lado, não tinha distrações. Não me preocupava com nada, só em correr. E acho que é por isso que passei a correr mais e melhor. Boa parte do cansaço que um corredor sente vem do desgaste causado pelo tempo e pela intensidade do exercício. Quanto mais se corre, mais se cansa. Agora imagine se fosse possível esquecer parte dos quilômetros cumpridos. Imagine um atleta capaz de se lembrar apenas da metade da distância percorrida. A sensação do cansaço seria diferente, bem menor. É justamente o que estava ocorrendo com Daiane. Ao percorrer 30 quilômetros, por exemplo, ela achava que havia corrido apenas 15 ou 20. Daiane era capaz de correr por um longo período de tempo sem de fato sentir essa passagem do tempo em seu corpo. O cérebro não consegue mais interpretar o significado do tempo, do cansaço, do gasto energético. E assim, ela consegue se superar, né, e vencer essas provas de longa distância. Daiane costuma treinar nessa região de montanhas, bem próxima à casa onde ela vive. Como conhece a área desde a infância, fica mais fácil se orientar caso ocorram os lapsos de memória, muito comuns depois da cirurgia. Em uma única semana de práticas por aqui, ela chega a percorrer mais de 200 quilômetros. Com tanto treino, os resultados apareceram. 5 anos após sair da mesa de operações, ela participou de sua primeira ultramaratona. Correu 80 quilômetros e foi a melhor em sua faixa etária. No ano seguinte, já venceu uma competição de 160 quilômetros e ainda se tornou a primeira mulher a completar um desafio ainda maior, em San Diego, na Califórnia. Distâncias, aliás, nunca assustaram, nem situações extremas. No inverno de 2008, correu 482 quilômetros no Canadá, com temperaturas de até 30 graus negativos. No ano seguinte, no mesmo evento, percorreu 690 quilômetros sob neve intensa. Claro que com tantos resultados expressivos, também vieram as polêmicas. Alguns treinadores e atletas chegaram a questionar se Daiane não tinha vantagem em relação aos demais competidores, justamente por esquecer parte dos quilômetros percorridos. Era um grande mal-entendido e doía demais, porque eu treinava tanto quanto os outros e parecia que tudo era apenas um milagre por causa da cirurgia. O bom é que, depois de algum tempo, meu caso ficou claro para as pessoas. Com base em relatórios médicos, Daiane comprovou que não tinha vantagem alguma. E mais, mostrou que, na verdade, encarava dificuldades que não afetavam outros competidores. Além dos lapsos de memória, a cirurgia comprometeu a orientação espacial dela. Daiane não consegue seguir mapas, não tem senso de direção e não é raro vê-la perdida durante as corridas, cruzando 5 ou 10 quilômetros a mais do que as rivais por falhas de direção. Esse tipo de cirurgia está sendo feita em milhares e milhares de pessoas todos os anos, mas só existe uma Daiane. Ela tem um dom para o esporte e a cirurgia simplesmente permitiu que ela exercitasse esse dom. O que ela faz é algo que qualquer grande esportista consegue fazer: bloquear o cérebro das sensações do ambiente e permanecer focado. Atletas costumam atingir esse estágio com base na concentração. E Daiane aprendeu a alcançá-lo por causa dos problemas de memória que teve. Pode parecer algo estranho, complexo, mas até atletas amadores, em ações corriqueiras,
podem experimentar essa sensação que Daiane tem todos os dias. Imagina você correndo sozinho, né, sem motivação, e você correndo com um colega ao lado, onde vocês conversam e se distraem, etc. E vocês perdem a noção do tempo. E de repente vocês veem que vocês correram mais do que vocês deviam, vocês queriam, né? Então você consegue se distrair, né, ou enganar, não vamos falar enganar o cérebro, mas se distrair e conseguir chegar a tempos muito mais longos do que, né, você costumava fazer. Quando você faz uma atividade física de forma prazerosa, você consegue suportar ou prolongar o tempo desse exercício, né? É justamente o que Daiane tenta ensinar nas palestras que ministra. De uma enorme limitação, de um sério drama, ela retirou uma oportunidade, uma fonte de prazer. Aprendeu a pensar apenas no que é possível alcançar, não nas limitações. E foi recompensada. Eu me levanto, calço meus tênis e vou correr. E só penso no ritmo. Eu ouço minha respiração, ouço meus passos e vou em frente. Nem olho o relógio. É uma sensação de liberdade. E assim ela corre, livre dos ataques epiléticos que a assombravam, livre do peso dos quilômetros percorridos, livre das memórias, livre das amarras do tempo. Nada mais é preciso. Basta escutar os passos e a respiração.